Vamos terminar de tirar aplicações de Gênesis capítulo 6? Então faça a sua oração, peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gênesis 6, parte 2. Continuaremos agora a partir do versículo 10, que diz: Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Observe que nessa menção aqui dos 3 filhos de Noé, nós percebemos que a fé que temos precisa preparar a próxima geração, não é verdade? Imagine se Noé fosse alguém despreocupado com seu legado, sendo que toda a humanidade viria agora de seus 3 filhos. É muita responsabilidade. Então, todos nós que somos pais, que temos filhos, que sabemos que um dia vamos partir deste mundo, precisamos educar os nossos filhos na palavra de Deus para que eles sejam instrumentos do Senhor para influenciar a próxima geração. Então, é importante todo pai e mãe investir tempo, verdade e exemplo nos seus filhos biológicos ou espirituais. Como assim? Aqueles filhos que geramos por meio da pregação do Evangelho, aqueles que se converteram através de nós. Deus pode ter nos usado para pregar o Evangelho a alguém e essa pessoa se converter, não é verdade? Então, temos responsabilidade também com aqueles que vêm a Jesus por meio de nós. Voltando à família biológica, o discipulado ele começa em casa. Sendo assim, pense nas conversas comuns em sua casa como uma maneira de formar espiritualmente alguém que você ama. Não vá simplesmente jogando conversa fora. Não. Fale de coisas importantes, de coisas que vão colaborar para que seus filhos e filhas tenham um caráter semelhante ao de Cristo. Uma boa prática seria, por exemplo, nesta semana, ter uma conversa intencional com alguém da próxima geração. Como assim? Uma pessoa, quem sabe, na sua igreja, que você vê, que procura servir a Deus com sinceridade. Pare para conversar com os mais jovens, com os adolescentes, sobre fé, caráter, obediência. Contribua para que essa pessoa seja alguém que no futuro construa, edifique alguma coisa boa em relação à obra de Deus, em relação ao Evangelho, entendeu? Versículo 11 diz: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A violência, ela é fruto de corrupção interna. Isso é um fato. Temos de tratar a raiz do coração e não olhar simplesmente para os efeitos que são a sociedade que está diante de nós. Porque as mazelas sociais, elas sempre começam nos corações dos homens. É por isso que o coração deve ser tratado primeiro. Se você não é crente, está ouvindo minhas palavras agora, creia em Jesus como Salvador, a fim de que ele torne você alguém melhor para a sociedade. Se você já é um crente em Jesus, seja um pacificador ativo. Em outras palavras, reconcilie as pessoas, não inflame as relações. Promova justiça, não vingança. Uma terra cheia de violência não alegra o coração de Deus. Por isso que ele pôs fim a toda aquela humanidade da época de Noé, com exceção do próprio Noé e sua família. Você quer realmente se posicionar contra a violência que existe na Terra hoje? Então, identifique um conflito ao seu redor. Por exemplo, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Identifique. A seguir, dê um passo concreto para pacificar, entendeu? Mediar esse conflito com verdade e graça. Graça sim, porque você vai precisar. Sem Deus não conseguimos nada. Então vá à luta contando com o favor de Deus na sua vida. Versículo 12. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Deus olha para a terra e o que ele vê? Corrupção. Ele olha e vê a conduta das pessoas no trabalho, no trânsito, nas redes sociais. Deus vê tudo. E no caso lá da época de Noé, qual foi a conclusão? A terra estava corrompida. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra.
Que semelhança com os nossos dias, não é? Para onde quer que a gente olhe, em todas as áreas, há corrupção. Mas o que é importante notar aqui é que a corrupção coletiva, isto é, da comunidade, do grupão, ela não justifica a participação individual, entendeu? Isto é, nade contra a correnteza. Sempre. Não é a comunidade, o grupo, as pessoas com quem você anda que vão definir o seu modo de viver. Não, é a palavra de Deus, porque é a Ele que você deve fidelidade. A terra está corrompida, toda a terra está afetada pelo pecado, não importa. A pergunta que você deve fazer sempre a si mesmo é a seguinte: minha presença, ela melhora ou contamina o meio ambiente? Olha, meu irmão, minha irmã, se nós não pudermos melhorar o lugar onde vivemos, pelo menos não o deixemos pior. Mas é claro que Deus quer algo além do que ficar na sua, do que não se mexer, não se intrometer. Ele quer que você realmente interfira para tornar o lugar uma bênção. Por isso que ele disse a Abraão: sê tu uma bênção. O crente, ele não existe para ser indiferente à situação do mundo, não. Jesus falou em Mateus, no seu Sermão da Montanha, que nós fomos chamados para sermos sal e luz neste mundo. Esta é a nossa vocação natural. Não podemos fugir nem negar isso. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deus anuncia aqui o juízo, e um juízo terrível. Nunca pense em Deus como um chapa, um amigão que não pune, ou até alguém que acha graça dos seus deslizes. Não. Pense nele como seu Deus, seu Senhor e digno de respeito. Por isso, antes de esperar a condenação de Deus, planeje mudanças, pelo menos no que concerne à sua vida e o seu modo de agir. Seja alguém proativo, não reativo. O reativo, ele espera alguma coisa acontecer para ele reagir. O proativo, ele não espera nada, ele já age antes. O proativo, ele faz sem que precise ser mandado fazer. Professor, me dê uma dica aí de como ser uma pessoa proativa. É fácil. Identifique algum aviso que você tem ignorado. Por exemplo, na área da sua saúde, na área de finanças, na área de relacionamento, na área espiritual, isto é, sua vida com Deus, santidade, pecado. Veja se não há algum aviso numa dessas áreas. Como assim? Uma luz vermelha ali indicando que você precisa agir. Faça um plano de ação esta semana mesmo e resolva. Como é que está a sua saúde? Você tem recebido uns alertas de que precisa cuidar dela? Então pronto, haja. Não fique pensando muito, planejando. Não, marque o dia e vá ao médico, marque o dia, faça o exame. Finanças, há coisas para resolver que eu estou só jogando para frente. Não, ser proativo é isso. Não espere a cobrança chegar. Resolva logo. Relacionamento, a mesma coisa. Pecado, tem coisa para resolver nessa área? Resolva logo. Versículos 14 a 16. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Quantos detalhes, não é mesmo? Olha como é que Deus quer que a coisa seja feita e ele vai explicando tintim por tintim como ele quer. Se Deus deu os detalhes, as características com tanta minúcia, isso significa que não devemos inventar nada. Em outras palavras, construa a arca que Deus mandou, entendeu? Não aquela que você prefere. Pense comigo, se Noé fosse fazer o que ele achasse melhor, era capaz da arca afundar logo no início do dilúvio. Deus, ele fala para nós, faça isso, faça aquilo outro, e nós insistimos em querer inventar alguma coisa.
Não, façamos exatamente como Deus prescreve em sua palavra, senão a arca afunda. Os detalhes, eles importam para Deus. Aqui no versículo você viu, ele quis uma madeira específica, ele quis 3 andares, ele quis que o revestimento fosse com betume, é tudo assim. Por quê? Porque Deus, ele se importa com o como, não apenas com o que. Não entendi, professor. Está bem, vou falar de outra maneira. Para Deus, não basta apenas fazer o serviço, mas fazer o serviço do jeito que Ele quer. Um exemplo bem simples sobre o que fazer: ir à igreja, cantar, orar, ofertar. Só que se você simplesmente fizer o que Ele manda fazer, não basta. Você tem que fazer do jeito que Ele quer que você faça. Então, em vez de pensar, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que cantar, eu tenho que orar, eu tenho que ofertar, pense também no como. Como eu vou à igreja? Como é que eu devo cantar? Como é que eu devo orar e como é que eu devo ofertar? Aí você vai saber que Deus quer que você faça essas coisas com reverência, com sinceridade, com o coração quebrantado. Você pode até ir à igreja de qualquer jeito, cantar de qualquer jeito, orar de qualquer jeito e ofertar de qualquer jeito. Você estaria fazendo apenas o que Deus quer, mas não como Deus quer, entendeu? E aí eu te pergunto, vale a pena fazer o que Ele quer sem ser do jeito que Ele quer? Não. Uma oração, por exemplo, que não é feita com reverência, com sinceridade, com o coração quebrantado, ela não vai passar do teto. Então é muito importante não apenas obedecer a Deus, mas fazer exatamente como Ele quer que você faça. Daqui para frente, meu irmão, minha irmã, lembre-se de fazer sempre o que Deus quer como Ele quer. Não crie o seu jeitinho de servi-lo. Não invente moda. Versículo 17 diz: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Nós precisamos, como crentes, levar a sério aqueles cenários difíceis que possam surgir pela frente. Sabia? Temos de estar preparados espiritualmente e responsavelmente, com prudência. Deus falou, estou para derramar águas em dilúvio. Noé, debaixo da ordem de Deus, se preparou e sobreviveu. E os outros da época de Noé, que ignoraram os avisos, os sinais, todos eles morreram. Se começarem uma perseguição amanhã contra os crentes, eu pergunto, você está preparado? Pior, e se Deus quisesse levá-lo agora para junto de si? Você estaria tranquilo? Sempre pense na possibilidade de imprevistos. De amanhã você estar numa situação de ter de pregar o evangelho a alguém. Você tem um mínimo de preparo para fazer isso? Amanhã precisar de um posto médico. Você já cuidou dessa área na sua vida? Quando as águas do dilúvio vieram sobre o mundo, só uma família se preparou. Versículo 18 nos diz, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Eu acho tão bonito quando temos na Bíblia textos que falam da aliança de Deus visando a família como um todo e não apenas uma pessoa. De fato, nós temos de pensar na nossa família como alvo do plano de Deus e também deixar claro para a nossa família que todos os membros devem zelar por essa aliança com Deus. Não é só o pai de família que tem que se preocupar, não. O filho, a esposa, quem fizer parte da família deve se preocupar com sua própria espiritualidade e lembrar que Deus, ele tem um objetivo especial nas famílias. Sendo assim, uma coisa boa é juntar todo mundo e pensar o que nós podemos fazer juntos pela nossa saúde espiritual. Por exemplo, ir à igreja, fazer estudos semanais, fazer culto doméstico. Por que não podemos nos preparar espiritualmente juntos? Aí, é claro, o planejamento tem que sair do papel. Que dia que vai ser esse culto doméstico, hein? Essa oração em família. O serviço conjunto por alguém próximo. É planejar e executar. Não sozinho, mas com o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. Entendeu? Versículo 19 diz, de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca,
para os conservares vivos contigo. Você percebe aqui neste versículo como preservar a vida faz parte da missão? Isso mesmo. Cuidar da criação de Deus, da diversidade que Ele criou, da vida ao nosso redor. Todo cristão deve agir pela preservação da vida humana e animal, assim como Deus fez. Ele não só preservou o ser humano, mas os animais também. É uma atitude cristã nós identificarmos se há algo ou se há alguém que precisa de preservação. Às vezes, um relacionamento que precisa ser preservado, um projeto, uma pessoa, um animal vulnerável. Dê um passo concreto também pela preservação das criaturas de Deus. Se isso não fosse importante, ele não teria agido nesse sentido naquela época lá de Noé. Concorda? Versículo 20 diz: das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Não é interessante que Deus trouxe até Noé o que ele ordenou que Noé deveria preservar? Deus mesmo agiu pessoalmente pela preservação. Ele trouxe. Porque quando diz aqui, 2 de cada espécie virão a ti, é claro que os animais vieram a Noé debaixo da soberania divina. Deus mandou que eles fossem. E eles foram. Quando Deus te mandar para uma missão, Ele não vai mandar só você fazer. Ele mesmo vai trazer até você o trabalho que precisa ser feito. Se é assim, fique ligado. O que Deus está trazendo à sua vida agora que você não está percebendo? Às vezes Ele está trazendo uma pessoa para você pregar o Evangelho, uma oportunidade qualquer para você testemunhar de Cristo, um desafio para você enfrentar como um crente de verdade. Deus nos chama, mas Ele também manda as coisas ao nosso encontro. De repente, Ele até já mandou algo, mas você está cochilando, não está percebendo. Olhe melhor ao seu redor. Versículo 21 nós temos: leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. A eles, no caso, aos animais, claro. A prevenção nunca é demais, nunca. Na vida em geral e principalmente na vida espiritual. A pessoa que é prevenida hoje vai ser a mesma pessoa sem desespero amanhã. Aqui nós poderíamos dizer que seria saudável ter para si as rotinas da arca. Como assim? Pensar, como eu já falei há pouco, em estar sempre com as finanças saudáveis, a reserva de emergência, saúde física, espiritualidade consistente, tudo em dia e nos trinques. Isso seria o mesmo que levar consigo tudo que se come, ajuntar tudinho, para servir de alimento, para nós e para quem está conosco. Esse é um princípio que vale a pena ser seguido. Não dizem por aí que o homem prudente vale por 2? Isso é não somente na vida natural, mas na vida espiritual também. Versículo 22, para terminar, diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Olha a obediência completa aqui. Noé não escolheu partes convenientes para obedecer. Não, o texto diz: fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Você já pensou se Deus desse lá 10 ordens para Noé e ele pensasse, eu vou seguir 8, está de bom tamanho? Não, nós não podemos dividir as ordens de Deus entre aquelas que estamos dispostos a obedecer e aquelas que não queremos. Não podemos escolher em que vamos servir a Deus. Não podemos decidir com o que concordamos e com o que discordamos. Não. Temos de fazer tudo o que tiver de ser feito. Noé fez consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Outra coisa importante também de destacar aqui é o seguinte: precisamos terminar o que começamos. Por quê? Porque Noé não parou no meio, ele completou a arca. Uma coisa que não tivesse sido terminada poderia abortar toda a missão. Se a porta da arca, por exemplo, não tivesse sido feita da forma adequada, imagine o prejuízo. Existe alguns obedeceres, entre aspas, pendentes, coisa que você sabe que você deve fazer, mas não está fazendo, mandamentos de Deus para a sua vida que você resolveu deixar de lado. Faça como Noé, não escolha o que obedecer, simplesmente obedeça.
Ah, Deus quer que eu faça o quê? Isso, aquilo, aquilo outro. Vou fazer. Professor, mas há tantas coisas que Deus quer que eu faça, eu realmente não tenho tempo para fazer tudo. Então, nesse caso, faça em sequência. Escolha uma coisa para fazer esta semana, faça, conclua. Na próxima semana, a próxima coisa, e por aí vai. O importante é você se manter ocupado na obra de Deus. É isso que realmente importa. Na nossa próxima aula, vamos começar a estudar Gênesis 7. Até lá!